gente pensa enquanto mulheres, e enquanto homem também, Cléster, que escreveu esse livro, né? Porque quem escreveu esse livro também é um homem. Como é que escrever uma obra dessa muda o seu estar no mundo enquanto homem? E como nós, mulheres, também, diante desse desafio que nos coloca a ideia do feminicídio, como é que a gente passa a interagir com o mundo de uma maneira diferente? Eu quero agradecer por estar aqui com vocês nesse momento tão importante. Um trabalho magnífico de um sujeito perigosíssimo que é o autor desse livro, porque ele sequestra a nossa alma, a nossa atenção, o nosso tempo, as nossas inquietações e de uma forma sem nenhum apelo sensacionalista. Mas qual foi a palavra ou a qualidade que mais se disse aqui a respeito do Cléster? Mas eu quero agradecer muito a vocês, da força, do CITEPAV, a essas mulheres que são as queridas de muito tempo, né? De muita conversa, de muito desafio. E eu estava falando para o autor, quando as meninas chegaram lá em casa pedindo para tirar, entregar um livro e tal, que queriam que passasse, né? Eu disse, não, eu estou lavando roupa. Eu estou lavando roupa. Não, é só umas fotos. Então, eu não sei como, acho que sei como, sim. Botei um óculos cheio de purpurina para aparecer na foto de que estava tudo certo. Você está entendendo? Então, e aí, que aí chama atenção o óculos e não prestava atenção que eu estava lavando roupa, que eu estava dentro de casa naquele momento. E eu disse, meu Deus, feminicídio, será? Eu estou num momento mais sensível, prescrutando coisas, tenho filhas mulheres e tal. Eu disse, deixa eu ver se eu faço uma pesca aqui e tal, e vejo o que é que eu posso dizer, olhar, meio que responsável, para poder ver uma introdução que me facilite as coisas. E ele me sequestrou em 2 horas e meia, 162 páginas. Então, esse é o perigo de quem pegar este livro para ler. Então, vocês estão vendo um espetáculo de escritor, né? De homem sensível, né? E eu ia perguntar, ele ia perguntar, fazer uma pergunta assim, retórica, porque eu já sei qual é a resposta. Eu tenho uma resposta. O que é Cléster? Por que esse assunto você, homem, se dedicou tanto? Aí eu disse, aqui é a resposta. E dedica a mãe, a avó, as avós. Então, ele é um homem que realmente ama as mulheres. Muitos dizem que gostam de mulheres, mas ele é um exemplo de amor, respeito, e sabe que a vida existe que vem de mulheres. A gente pode emendar com uma outra pergunta: e por que tanta raiva? Por que tanta raiva de nós mulheres? Eu acho que é importante a gente, na discussão sobre a violência, até essa semana eu vi uma entrevista com um filósofo, Vladimir Zavatler, que perguntaram a ele como é que ele definia o Brasil. Ele disse, uma palavra, diga aí o que é que define o Brasil. Ele disse, violência. Violência. Né? Então, aquilo choca porque nós temos muitas qualidades, outras, mas ele trouxe violência. Faz sentido. Eu acho que eu já citei uma vez numa conversa com vocês um livro cujo título é Desmundo, né? Como se dá o processo de construção de subjetividade, de relação, de política, de intersubjetividade entre nós, né? De uma historiadora, Ana Miranda, né? Desmundo. E é muito importante porque tem alguns significantes. E eu estou fazendo esse exercício por uma recomendação, vamos dizer, por uma metodológica. A gente conhece, a gente sabe, as TVs, os noticiários, a vizinhança, olha, eu soube lá no meu bairro mata. É um tema que, infelizmente, tem uma certa banalização, naturalização, né?
Não acontece, desde que muda mundo, não sei o quê. Mas o que nós precisamos, e o que eu acho que o livro dele desafia a gente, e o trabalho de vocês como entidade, como instituição, comprometida com a vida, com o coletivo, com o que é público, traz uma dor pública para essa discussão. Nós estamos falando de dor pública. Da mulher que morre, que se sente humilhada, não tem coragem de confessar ou de buscar o apoio porque se sente humilhada, envergonhada de seus familiares. A vida dela está em jogo, ela sabe e ela não encontra, por mais empoderada que seja, a exemplo do que você estava dizendo, da influência, rindo, né? Rindo da desqualificação, de uma ameaça ou de um descrédito do seu marido, companheiro ou familiar. Então é conversa. Mas eu diria o seguinte, nós estamos diante de um homem, como eu disse, que ama as mulheres, né? E que ama a vida. A dialética de vida e morte prevalece a vida, a sensibilidade e a vida de quem foi, mas a vida de familiares, de irmãs, de pais, de mães, de vizinhança, de amigos, de cidades, de bairro, porque quando ele traz os casos ou ele traz as experiências trágicas, não está sozinho a mãe, não está sozinho o pai nem a irmã, mas é a comunidade. Ele resgata essa ideia tão cara e importante como o confronto político de um tempo que eu digo do me, myself and I, que é eu, egoísta, sabe, minha vida, salve-se quem puder, cada um que se vire, porque não vai dar jeito. Não. Ele traz, ele resgata a responsabilidade pública num tempo de declínio do homem público, da sociedade do público, do comunitário, né? Então, ele é perigosíssimo para o neoliberalismo, ele é perigosíssimo para o patriarcado, ele é perigosíssimo para o racismo capitalista. Então eu vi tudo isso, eu vejo. Ele é um jornalista, ele é um romancista, ele é um artista da letra, da pesquisa, da história, muito mais do que a gente conhece, dos excelentes trabalhos de jornalistas e tal. Agora o rapaz aí é trabalhoso. Ele humilha muita gente. E eu estava dizendo a ele, quando eu penso que escrever uma coisa boa, linda, vou publicar, ler um livro desse vai demorar o próximo que eu vou escrever, porque é humilhante. É humilhante. A beleza, a estética, a ética, a seriedade, a pesquisa e o muito de amor que tem aqui nesse livro. Bom, gente, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? Acho que nunca é demais louvar espaços como esse de discussão, né? Acho que já é uma tradição antiga no Sintepab, na Força, criar esse tipo de possibilidade, né? E, curiosamente, se a gente for pensar do ponto de vista, digamos assim, de representação, a maior parte dos sindicatos da base da força sindical são sindicatos que têm uma força de trabalho predominantemente masculina, né? Então é sempre bom a gente perceber que essas mudanças são possíveis e acontecem, né? Já tenho também um longo tempo acompanhando tanto o Sintepab quanto a força, e é bom perceber que esses espaços, eles são sempre criados. E queria dizer também que é uma honra estar sentado ao lado de alguém que já ganhou o Prêmio Jabuti. Para quem gosta de ler, isso é equivalente a estar do lado realmente de alguém que já ganhou o Oscar, para quem gosta de ler.
Eu quero dizer logo que eu não paguei nada a Petilda para me elogiar. Não conhecia a Petilda, eu conheci hoje aqui. E foi a primeira vez que alguém usou a palavra perigosíssimo como elogio para mim. Mas fiquei agradecido. Teve a pergunta, né, de por que fazer esse livro e como é que o livro me mudou, né? Geralmente eu falo sobre isso mais no final da palestra, mas a pergunta veio de início, então vamos lá. Esse livro é meu 6º livro, né? Eu já tinha escrito outros 5. Eu sou jornalista, eu sou sempre muito atento às atualidades, ao que está acontecendo. Eu sempre tive meu trabalho no dia a dia na imprensa. Eu já trabalhei em alguns dos maiores veículos da imprensa do Brasil, na revista Veja, no jornal Estadão, na revista Isto É, na Rede Globo. Então esse é meu trabalho no dia a dia. Mas eu criei, de uma forma sem nenhuma pretensão, foi acontecendo, uma carreira paralela de escritor. E nos meus livros eu procuro sempre tratar de assuntos atuais, relevantes socialmente e que eu acredite que eu posso contribuir de alguma forma. E aí, acho que foi em 2017, 2018, eu comecei a ver muitas matérias sobre feminicídio na imprensa brasileira. Né? E eu via que as matérias ia achando cada vez coisa mais grave, e episódios cada vez mais revoltantes, mais absurdos. E comecei a pensar, né, cara, isso aqui pode ser um livro interessante. E aí comecei a arquivar algumas matérias que eu achava mais duras, uns episódios mais graves assim. E aí quando eu falei, eu acho que rola assim fazer um livro sobre isso. Aí fui pesquisar, né, porque se já houvesse algum livro como que eu queria fazer, eu não faria outro, né? Fui pesquisar livros no Brasil que tratavam do assunto. E encontrei alguns, mas nenhum que tinha o conteúdo que eu achava que seria interessante fazer. Eu queria fazer um livro contando histórias reais de vítimas de feminicídio, entrevistando familiares e conseguindo documentos, processos judiciais, inquéritos policiais, mas eu também queria mostrar muito a atuação de pessoas que trabalham para combater o problema. Não encontrei nenhum livro com esse conteúdo, né? E aí decidi fazer um livro. Comecei a pesquisar, comecei a coletar casos por todo o Brasil. E aí eu decidi usar 3 critérios para fazer o livro. Primeiro, eu só colocaria histórias em que as famílias das vítimas concordassem em que eu colocasse a história daquela mulher no livro, e não só concordassem, mas também que se dispusessem a colaborar com o trabalho, né? Me dando entrevistas, fornecendo fotos, vídeos, porque é um trabalho longo, seriam várias e várias entrevistas, não é como fazer matéria para um jornal ou uma revista, que uma entrevista de 2 horas resolve, não. Eu sempre, já no primeiro contato, dizia, serão várias entrevistas, vários dias, é um processo longo, doloroso, eu vou perguntar coisas que vai ser difícil para você falar, e as pessoas entenderam a força do trabalho e concordaram. Então esse era um critério. O outro critério que eu queria que tivesse casos de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Então comecei a selecionar as histórias também com esse critério. Então o livro tem casos da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E o outro critério que eu queria usar era de que os casos que eu fosse contar no livro já tivessem sido concluídos na Justiça, que o processo já tivesse encerrado. Então, com esses 3 critérios, eu saí coletando casos do Brasil todo e cheguei àquelas histórias que eu achava que seriam suficientemente boas e fortes para estar no livro e comecei a escrever. A primeira entrevista que eu fiz para esse livro foi em 2019. Por coincidência, de um caso que aconteceu no Recife. Eu sou do Recife, né? Eu moro em São Paulo, mas sou do Recife. E é de um caso que houve no Recife. E um pouco depois eu fiz, né, e sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E pouco depois eu comecei a apurar um outro caso que aconteceu aqui em Salvador, que é um caso que está no primeiro capítulo do livro. E aconteceu com esse livro uma coisa muito interessante, que tem a ver com a pergunta da Marina. Que assim, eu tenho um livro sobre a Guerra da Síria,
Eu fui para a Síria fazer uma reportagem sobre a guerra, e ao chegar na Síria, no meio da guerra, eu fui preso. Fui preso pelo exército da Síria, fui torturado, ameaçado de morte, fiquei num presídio, numa cela pequena, com mais de 20 presos. Eu dormia no chão, comia no chão, era ameaçado de morte o tempo todo, enfim, foi um inferno. E nem esse livro da Síria, que me colocou nessa situação muito pessoal, me transformou tanto quanto esse livro, Matou, Matou Todas. Eu não tinha ideia do que esse livro ia fazer comigo. Porque durante os 6 anos que eu passei pesquisando os assuntos, né, entrevistando as pessoas, lendo processos, lendo inquéritos, escrevendo, esse livro me fez perceber coisas que eu, como homem, nunca tinha percebido. A primeira coisa é a óbvia, que eu sou machista, como todos nós homens somos, e muitas mulheres também. E por que a gente é assim? Porque como a Ana Georgina falou, racismo e machismo não são naturais. A gente é adestrado para ser assim. O Nelson Mandela tinha uma frase linda. Ele dizia que se alguém é ensinado a odiar, também pode ser ensinado a amar. E a gente, num país como o nosso, a gente é ensinado desde pequenininho a ser machista e, em alguns casos, a ser racista. Machista quase sempre. Eu sinto que o machismo é mais presente até do que o racismo. Porque o machismo, sim, pega todo mundo, né? É uma coisa assim, assustadora como. E até o racismo também tem isso, porque às vezes a minha avó era negra. Minha avó era negra racista. Agora, só adulto foi o que eu fui entender porque minha avó era racista. Minha avó, eu muito pequeno, eu tive infância muito pobre, a gente morou um tempo na casa da minha avó materna, que era Dona Angelita, que era negra. E eu, muito antes de sonhar em ser jornalista, eu garoto, eu lembro de a gente estar vendo a TV, éramos 11 pessoas numa casa de 3 quartos, em um banheiro. E eu lembro que aparecia a Glória Maria na televisão, a minha avó dizia, sai daí, negra enxerida, TV atrás de gente bonita, minha avó era negra. Ela dizia para todo mundo, graças a Deus que eu não tive nenhum filho, nem neto preto. Ela dizia isso. Só adulto eu fui entender que ela dizia isso porque ela não queria que ninguém que ela amava sofresse o que ela sofreu. Então era um racismo protetor, né? Mas é um tipo de racismo. Então assim, a primeira coisa que esse livro fez em mim foi perceber que eu era machista. E perceber quão idiota eu já tinha sido a minha vida inteira com várias namoradas que eu tive. Assim, eu tive atitudes assim, imbecis. Só para citar um caso, eu tinha uma namorada na faculdade, eu fazia jornalismo, ela fazia outro curso, eu não tinha carro, ela não tinha carro, nós dois morávamos longe da faculdade, e ela tinha um colega na sala de aula que morava perto dela e que tinha carro. E eu não permitia que ela fosse para casa de carona com o colega. E ela aceitava. Então assim, por que eu dizia para ela assim, você não vai com ele? Porque me ensinaram que eu, como namorado, como homem, eu podia dar uma ordem à minha namorada. E ensinaram a ela que ela podia obedecer. Isso até hoje existe. Eu contei essa história da faculdade a uma amiga minha, jornalista, em torno de 40 anos, de São Paulo. Quando eu contei para ela, ela falou, você estava certo. Uma mulher de 40 anos, de São Paulo, jornalista, que teoricamente tem a cabeça mais aberta, né? Falou que achava que hoje em dia ainda é correto um cara fazer isso com a namorada. Então assim, esse é o mundo em que a gente vive. E toda essa mudança que o livro fez em mim, né, em relação à questão do machismo, me fez ver um pouco, eu não vou saber o que é ser mulher, porque eu sou homem, né? Mas esse trabalho me fez entender uma coisa que é muito óbvia para mim hoje, que é de como o mundo é difícil para a mulher. Que tudo para a mulher é mais difícil. A gente não tem noção do que é. Um homem, quando chama o Uber, ele não está preocupado se o motorista vai ser homem ou vai ser mulher, se o motorista pode tentar alguma coisa, né?
O homem, quando entra no ônibus ou no metrô, ele não tem medo de alguém passar a mão nele, de alguém roçar nele, entendeu? O homem não anda na rua à noite procurando as vias mais bem iluminadas para passar por ali. O homem, quando é promovido no trabalho, ele não tem receio de alguém dizer, ó, foi promovido porque ficou com o chefe. Então, assim, essas coisas que eu nunca tinha pensado, fazendo livro, entrevistando especialistas, familiares de mulheres, esse grupo ficou muito claro na minha cabeça. E, somando a tudo isso, veio uma indignação, uma revolta de como é que é a gente viver tão tranquilamente num país em que 1.500 mulheres morrem todos os anos simplesmente por serem mulheres. Porque o feminicídio é isso, quando a mulher é morta por ser mulher. É muito fácil você configurar o feminicídio. É só você mudar o gênero da vítima e fazer a pergunta: se ela fosse um homem, teria morrido? Se a resposta fosse sim, então não é feminicídio. Por exemplo, um ladrão vai roubar um carro. Ele vê um carro lá, um BMW bonitona, ele vai roubar e mata o motorista. Se fosse uma mulher, se fosse um homem, ele roubaria o carro igual, mataria a vítima, teoricamente. Porque ainda tem a possibilidade de, ao ver que é um homem, ele tentar roubar, mas enfim, esse é outro ponto. Mas é isso, mas a mulher morta por ser mulher. Ano passado foram 1.492 casos no Brasil de feminicídio. Isso dá 4 mortes por dia. Ou seja, a cada 6 horas, uma mulher morre no Brasil só por ser mulher. O mais assustador é que esses são os dados oficiais. Os dados reais são muito maiores. Aqui falaram sobre... a Ana falou, a Mariana falou também sobre o feminicídio acontece muito dentro de casa. Antes de fazer jornalismo, eu fiz mecânica, então eu gosto muito de números. E eu gosto de número porque o número não tem cor, não tem gênero, não tem opinião, não tem raça. É um número, é um dado. E tem um dado em relação ao feminicídio no Brasil que para mim é muito, muito triste e doloroso, que é o de que em 64,3% dos feminicídios no Brasil, o crime acontece dentro da casa da vítima. Já pensaram para ver como é triste isso? O lar, que deveria ser um ambiente de amor, de proteção, de harmonia, de alegria, é justamente o ambiente mais perigoso para a mulher. A mulher morre mais em casa do que na rua, do que no trabalho, do que numa via pública. E isso, para mim, foi muito doloroso ver, além da questão triste da mulher morrer no lugar que deveria ser o lugar de acolhimento, né, de segurança, de amor. Acho que uns 10 dias, pelo menos, eu estava com uns amigos num bar, estava eu e 3 amigos meus, e na mesa do lado tinha 3 moças. As moças conversando, sorrindo. Aí um amigo meu falou assim, eu vou ali falar com elas. Aí eu falei, por quê? Não, moça, andei sozinha, 3 gatas. Eu falei, alguma olhou para você? Alguma olhou para cá? Alguma riu para você? Não, mas estamos sozinhos. Eu falei, meu irmão, ninguém olhou para você. Nenhuma deu bola, nenhuma riu. Se alguma olhar para você, der um sorriso, der um sinal, beleza. Mas nenhuma das moças olhou para você, fez nada. Fica na tua. Aí ele falou assim, eu até ri, ele falou assim, rapaz, esse livro te deixou chato, viu? Aí eu falei, não, esse livro me deixou menos imbecil, né? Agora assim, se a moça não fez nada, você não tem direito de ir lá, cara, tá o espaço dela, respeita o espaço dela. Aí eu comecei a falar, digo, quase não fala. Ele não leu o livro? Não, claro que não. E aliás, sobre homem ler o livro, eu estou falando muito isso, sabe, de que naturalmente o meu livro tem sido, né, está atraindo mais mulheres do que homens. Eu acho ótimo que as mulheres leram. Eu até mostrei para a Petiva aqui antes de começar uma mensagem que eu recebi ainda agora no Instagram de uma moça, que acho que é do Rio Grande do Sul, nem sei, está lendo o livro, mandou uma mensagem. Isso é legal, eu uso muito o Instagram. Quem usar aqui o Instagram quiser me procurar lá, Clécia Cavalcante, eu uso bastante, troco ideias, gente do Brasil todo. E essa moça mandou uma mensagem linda para mim, dizendo que lendo o livro sentiu tudo mais, aquele apoio, aquela força, tudo. Então eu acho ótimo que as mulheres leiam. Mas quem precisa ler esse livro são os homens. Eu sempre digo para as mulheres, compre o seu e compre o outro. Eu sempre digo às mulheres,
compre um para um irmão, para um amigo, para um tio, para o seu pai. Não necessariamente para as falas se repetem, o assunto é o mesmo que eu estou falando, mas o público é sempre diferente. E isso muda muito a experiência para mim, né, como autor, como jornalista, como pessoa. Eu quero dizer logo que eu não paguei nada a Petilda para me elogiar. Não conhecia a Petilda, eu conheci hoje aqui. E foi a primeira vez que alguém usou a palavra perigosíssimo como elogio para mim. Mas fiquei agradecido. Teve a pergunta, né, de por que fazer esse livro e como é que o livro me mudou, né? Não deixem de assistir no canal do YouTube Conversas com Petilda o episódio de uma conversa. Tive a honra. Já me deu a honra.